Então vamos fazer a nossa ligação com o alto, acalmando os nossos corações, nos unindo, sintonizando com a equipe espiritual que já se encontra presente, permitindo que eles nos harmonizem. Vamos assimilando essas vibrações positivas e retirando de nós todas as energias densas acumuladas durante a semana. Vamos respirando para que elas possam fluir, serem expulsas do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico. E vamos relaxando a musculatura do nosso corpo, assimilando essas bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós. E assim vamos unindo no mesmo pensamento, olhando ao governador do nosso orbe, nosso Mestre Jesus, e a Deus nosso Pai. Possamos estar com os corações tranquilos nesse domingo, que possamos receber as intuições necessárias e assim, já harmonizados, vamos todos vibrando junto, expandindo essas vibrações positivas que pulsam dentro de nós a centelha divina que Deus colocou em nós. E assim vamos irradiando para toda a cidade, para todo o nosso país, nesse dia especial de eleição, que todos possam estar tranquilos, que haja paz, que todos estejam sintonizados com a equipe espiritual que governa o nosso país, para que assim possamos voltar da melhor forma possível, para o bem de todos, não pensando no interesse pessoal, e sim no bem de todos. E vamos em especial irradiando até aqueles irmãos que ainda não compreenderam a finalidade da vida, para que também eles sejam abençoados, tenham os seus corações acerenados, em especial nesse dia, e que todos juntos possamos estar vibrando em harmonia, para que o nosso país possa estar sempre no caminho do bem, do amor, da verdade. Possamos continuar cultivando em nossas famílias, na educação das crianças, o Evangelho de Jesus, a nossa cultura cristã, para que assim esses irmãozinhos que estão recomeçando a caminhada aqui, no novo corpo, possam herdar de nós a paz, a segurança e o caminho de luz para despertarem cada vez mais para as leis de Deus, e assim possamos todos juntos estar caminhando rumo à fase de regeneração do nosso planeta. Então, Senhor, nos abençoa hoje e sempre nesse propósito. Obrigada, Pai, que assim seja. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o aborto, mas então vamos lembrar também que o aborto, como a gente colocou no tema da palestra, seria uma simples escolha, porque atualmente as pessoas divulgam, né, que a mulher tem
é dona do seu corpo, né? A questão do tal do empoderamento, né? E que então a mulher tem o direito, né, de tomar as decisões. Então nós vamos ver no decorrer da nossa conversa a visão espírita e algumas outras visões também para a gente ter o embasamento, né? Então vamos começar lembrando para que nós reencarnamos, né? Por que nós estamos aqui reencarnados na matéria, né? Qual é o objetivo, né? Isso tem que ser uma coisa muito firme em nós, porque os apelos aqui na matéria são muito grandes, né? Então estão sempre puxando para o consumismo, para os interesses pessoais, para o prazer sensorial de todos os matizes, né? E então a gente tem que aqui estar sempre lembrando essa questão para que a gente não se desvie, porque o assédio e os apelos são muito grandes em relação a isso, né? Então, o nosso objetivo é o progresso espiritual, porque nós não somos esse corpo, né? Nós somos espíritos imortais, estamos aqui porque no trato com a matéria justamente temos que superar todos esses apelos materiais, porque houve época em que nós nos adequamos à matéria, né? Fomos fazendo estágio nos diversos reinos da natureza para compreender como manipular essa matéria, né? Desde as reações químicas, e todo esse aprendizado foi ficando registrado no nosso perispírito, e então passou a ser automático, tanto que nós não precisamos pensar agora, vou respirar, agora meu coração vai bater. Todo esse aprendizado durante todos esses milhões de anos que nós tivemos nesse estágio dos reinos inferiores foi para criar esse automatismo, né? Então, agora o nosso foco tem que ser outro, agora é superar esse apego que nós criamos em relação à matéria, né? Superar isso para nos espiritualizarmos, né? E aí conseguimos a perfeição relativa e a felicidade espiritual. Então, para isso, o progresso tem duas asas, né? Como a gente sempre diz. A parte moral e a parte intelectual, né? Que é o desenvolvimento do amor e todas as virtudes, de um lado, e por outro lado, o desenvolvimento da inteligência, né? Então, da moral são todas as leis morais que já vêm sendo trazidas desde a primeira revelação por Moisés, já vieram algumas, depois com Jesus, e Sermão do Monte, todas aquelas virtudes a serem desenvolvidas, né? Culminando, então, na terceira revelação, por todas as leis morais que estão no livro dos Espíritos e no Evangelho, e a máxima, que é a máxima das leis morais, que é a lei de amor, justiça e caridade, né? E a intelectual é o desenvolvimento da inteligência como um todo, conhecimento das ciências, das artes, porque os espíritos superiores, eles manipulam, né, a matéria e formam inclusive os globos e auxiliam, né, são co-criadores no plano maior, auxiliares de Deus, né, que Deus cria o fluido cósmico universal e é manipulado pelos espíritos superiores, né, a formação de tudo que existe de matéria, diversidade, né, toda no infinito, né. Então, as leis morais, né, todos conhecem, está lá nos livros que a gente estuda, né, resignação, tolerância, perdão, misericórdia, humildade, caridade, né, fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. Então, é o amor, o respeito, a dignidade e a liberdade. Então, a liberdade é aí que entra essa noção que é um pouco deturpada, né? Porque lembrar que a liberdade termina onde inicia a liberdade do outro, né? Porque todos somos irmãos, filhos do mesmo pai, todos temos que tentar viver como irmãos mesmo, né? Então, para isso, nós temos que dar atenção aos nossos direitos, sim, mas aos nossos deveres também. E ultimamente as pessoas andam alardeando demais os seus direitos, mas esquecem os seus deveres.
né? Então, o Espiritismo, que a gente sabe é a terceira revelação, trouxe, não derrogou nenhuma das leis anteriores, né? Seja os 10 mandamentos trazidos por Moisés, como toda a mensagem das leis morais do Cristo, e veio trazer interpretações, né, mais aprofundadas, porque já estamos em condições de compreender isso, né? Então, vamos ler lá no Livro dos Espíritos, questão 880, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal, né? E na questão 344, Kardec pergunta: em que momento a alma se liga ao corpo? Né? Quando começa a vida? Né? Quando que o espírito reencarnante se liga na matéria? Então, os espíritos dizem que a união começa na concepção, embora seja progressiva, né? À medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai se aplicando a cada molécula por molécula, como diz, né? Mas essa união fluídica já acontece na concepção, né? Então, por outro lado, o materialismo só aceita que a vida humana quando surge a possibilidade de relacionamento, né? De percepção e algum mínimo relacionamento. Isso só vai acontecer com a formação do sistema neurológico, que ocorre com 12 semanas de gestação, né? Por isso, algumas pessoas acreditam que até 12 semanas, tranquilo, você pode matar o embrião, né? E nós espíritas compreendemos que, na verdade, o espírito já está ali, desde o momento, né? Durante essas 12 semanas ele já está ali, se adequando e já fazendo os seus planos, né? Para desenvolver todas essas oportunidades, né? Que Deus nos dá para reencarnar, como a gente viu, né? Esse progresso espiritual que todos têm o direito de desenvolver, né? E Kardec comenta a questão 148 do Livro dos Espíritos, e ele diz: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica, né? Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Então aí está a diferença, né? Por isso Kardec dizia que um dos objetivos principais do Espiritismo era o combate ao materialismo, né? Ele respeitava todas as crenças, tanto que lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas havia muçulmanos, judeus, todas as religiões, né? Porque iam lá para ter o conhecimento, né? E as suas crenças, os seus rituais, isso é outro departamento, né? Por isso o Espiritismo não tem essa parte de ritual, porque fica com a essência, né? Que são os ensinamentos, né? Então todos têm acesso a esse ensinamento, né? Não precisa ser espírita. Aqui mesmo a gente atende todas, né? Todos os tipos de pessoas, vêm em busca de ajuda e a gente atende normalmente, né? Oferece o estudo e tem pessoas de outras religiões sim, né, que participam, porque o importante é esse conhecimento que a pessoa tem, né? Se ela sente a necessidade de ainda cumprir certos rituais, isso depende de cada um, do amadurecimento de cada espírito, né? Então Kardec diz lá no livro O que é o Espiritismo: combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, e sim a ideia, né? Sim, uma doutrina, porque ele considera o materialismo praticamente uma doutrina, né? Então, essa doutrina, que seria o materialismo, ela é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas já esclarecidas. Então, eu não acredito nada, fica lá tranquila no canto dela, bom, aí é o problema de cada um, né? Mas ele diz: se vier a se generalizar, se torna uma chaga social. E é esse o problema, né? Começam a divulgar, a ampliar essa noção, inclusive nas escolas, porque
porque acham que a escola tem que ser laica, né? Mas aí não dão nenhuma noção de espiritualidade. E aí as crianças vão sendo educadas de uma forma materialista, né? Então, qualquer ideia que se coloque ali, para eles vai se juntando, né? Tudo na linha da visão materialista, e aí chega num ponto em que a gente vê como está acontecendo agora, né? Pessoas se suicidando, pessoas cometendo delitos sem ter noção de que que vai ser um problema que ela vai ter que resolver, né, futuramente, porque está infringindo leis de Deus, né? E os materialistas argumentam, então, né, quando é dito essa questão, que está matando uma vida, né, se for fazer o aborto, eles dizem, a mortalidade por aborto provocado é altíssima, né? Então, pessoas, né, por não ser legalizadas, as pessoas fazem nessas clínicas clandestinas, então a mortalidade é muito alta e, portanto, então, para salvar essas mulheres, há necessidade de legalizar o aborto para que tenham assistência médica e não morram. Então, nós vamos ver como o Espiritismo sempre incentiva a gente, que nós temos que passar tudo pela razão, temos que buscar a verdade das coisas, né? Então, nós vamos ver se realmente esse argumento é verdadeiro, né? Se realmente mulheres estão morrendo por conta disso. Então, lembrando, né, que mesmo Jesus, né, como Espírito Verdade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né, amai-vos e instruí-vos, né? Então, a instrução, claro, dentro do Espiritismo, mas também comparativo, né, com outras, para a gente passar tudo pelo crivo da razão, não é? Então, eu vou passar um vídeo aqui, porque é muita coisa para eu explicar para vocês, então eu vou colocar essa questão só da mortalidade, né? Eu tenho uma apresentação também, então enquanto eles colocam, eu queria desejar um bom dia a todos e agradecer pelo convite e me apresentar um pouquinho, né? Então, meu nome é Isabela, eu sou dentista de formação e especialista em saúde coletiva, em estratégia de saúde da família, em bioética. E, atualmente, eu sou aluna de mestrado em saúde coletiva na Unicamp, sou de Campinas. E trabalho com saúde pública, né? Esse é o meu 11º ano aí, nessa vida de saúde pública, sou encantada pelo que eu faço. E eu gostaria também de, já no começo, pedir desculpa para os senhores, porque eu vou destampar falar, né? Porque eu tenho 10 minutos, mas eu quero tratar de 5 pontos importantíssimos, então eu vou falar rápido, tá bom? Então eu já peço desculpas aí, porque eu realmente vou disparar aqui, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os números que cercam a questão do aborto, um pouquinho das estatísticas do aborto. Por quê? Porque, às vezes, a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo ou porque não é aquilo que nos interessa no momento para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações. E aí isso a gente incorpora na nossa vida como slogans, porque é isso que essas afirmações são, slogans, e a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica. Então, eu vou mostrar para os senhores agora o que acontece quando a gente para ir às fontes e analisar com mais profundidade cada uma dessas afirmações. A gente vai conversar nesses minutinhos sobre a questão do número de abortos que é praticado no Brasil. Todo mundo já ouviu falar que no Brasil é praticado de 1 milhão e 500 mil abortos. A gente vai ver que essa afirmação não se sustenta. Ela não tem respaldo na realidade. Eu vou mostrar as fontes e os dados para os senhores. A segunda afirmação é afirmar que com a legalização do aborto, a sua prática diminui, e aqui se encaixa aquela frase, aquele slogan, que toda pessoa que milita pela legalização do aborto diz, e não se cansa de repetir, que é: eu sou contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto. Por isso que eu quero que legalize. Porque quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui.
Isso não é verdade. Quando o aborto é legalizado, tem um aumento vertiginoso na sua prática. Os senhores vão ver com dados que nós estamos falando de mais de 100%, em alguns casos mais de 300% de aumento na prática do aborto no decorrer dos anos. O terceiro ponto é o equívoco de se afirmar que, no Brasil, onde o aborto é proibido, tem mais abortos do que nos países onde ele é legalizado. O quarto ponto é falar que o número de abortos está aumentando no Brasil. Eu vou mostrar para os senhores que está diminuindo, e essa diminuição é coerente com a opinião pública que, ano após ano, rejeita o aborto. E o último ponto é essa afirmação que todos já falaram, e eu vou trazer, de que o aborto é uma questão de saúde pública, porque a sua legalização diminui a mortalidade materna. Os senhores vão ver que não. A legalização do aborto tem um efeito nulo no indicador de razão de mortalidade materna. Nem aumenta e nem diminui. Não existe relação de causa e efeito entre os dois. E eu vou mostrar para os senhores com os dados do Ministério da Saúde, do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. O primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem 1 milhão de abortos, 1.500.000 de abortos. De onde saiu essa estimativa? Quem nos dá essa estimativa são dois institutos, o Instituto Alan Guttmacher e o IPAS. Eu preciso falar rapidinho quem são esses dois institutos. O Instituto Alan Guttmacher, ele é um braço da IPPF. A IPPF, eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela, que é a grande multinacional do aborto. É aquela que é proprietária de clínicas do aborto não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E esse instituto ele é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas. O outro instituto é o IPAS. Bom, o IPAS ele foi fundado na década de 70 na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional. Fato é que quando a Fundação Rockefeller começou a trabalhar para diminuir o crescimento populacional do mundo, ela dividiu o início dos seus trabalhos em 3 fases. A primeira em relação a estudos demográficos, para mostrar que estava tendo um aumento da população mundial. O segundo foi colocar institutos, centros de planejamento familiar no mundo todo, incentivando a inserção de DIU, esterilização forçada nas mulheres. Enfim, isso pode ficar para uma outra audiência, eu não posso explicar tudo agora. Mas o terceiro período do Conselho Populacional, que é ligado à Fundação Rockefeller, para diminuir o crescimento populacional no mundo, foi um lobby junto ao governo norte-americano, na época o presidente Nixon, para dizer que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, trazia sérios riscos para a segurança interna dos Estados Unidos. E aí, o que o presidente faz? Dentro da USAID, que é essa agência internacional, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, ele cria um departamento para assuntos populacionais. E esse departamento recebe, aproximadamente em 15 anos, 1,7 bilhões de dólares para frear o crescimento populacional no mundo todo. Esse plano só perdeu para o Plano Marshall, que foi a maior ação da USAID, que reconstruiu o continente europeu no pós-guerra, para a gente ver o tanto de dinheiro que a gente está falando. E aí a USAID começou os seus trabalhos, mas trocou a presidência, veio Carter e ele proibiu que fosse usado dinheiro público para financiar aborto fora dos Estados Unidos. E aí a USAID vê o seu recurso secar. Bom, não tem problema. Com $500 milhão da Fundação SCAFE, eles criam o IPAS, que passa, então, a fazer tudo o que a USAID fazia, agora com dinheiro privado. Então, é o IPAS. É esse instituto que nos dá essa estatística, certo? O Instituto Alan Guttmacher fala que a gente precisa pegar, para estimar o número de abortos, o número de internações hospitalares e multiplicar por 5. E o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por 6. Agora, a pergunta que não quer calar: de onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Jamais houve uma explicação. Nunca eles explicaram.
Eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo. E aí dá uns números absurdos, que é o que a gente vê aqui no Brasil. Opa, gente, desculpa, senador, quebrei o copo. Pode ir? Tá. Sabe por quê, gente? Eu estou falando muito rápido. Mas vamos lá. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. Né? A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio, né? Porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSUS, aconteceram 206.270 internações hospitalares por aborto, mas aqui aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas, e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz já foi citada também várias vezes, eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada 2 mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. E a gente sabe, isso também a doutora Elizabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20% a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Vocês estão fazendo a estimativa de aborto junto comigo, hein? Vamos lá? Se a gente pegar as internações hospitalares, mais ou menos 200 mil, e multiplicar por 0,25, por que 0,25? Porque 25% das internações são por aborto provocado, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí a gente precisa multiplicar por 2, porque a pesquisa nos mostra que para cada 2 mulheres que fazem aborto, uma precisa de internação. Então a gente multiplica por 2 e a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1.500.000 não encontra uma explicação dessas. Não tem, por isso não é verdade, é um equívoco. Vamos ver nos Estados Unidos. Será que é só aqui no Brasil, então, que as pessoas usam dessa estratégia? Né, de colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública e aí que o aborto seja legalizado? A gente vai ver que não. Nos Estados Unidos, lá o aborto foi legalizado no começo da década de 70. E a gente sabia que existia lá de 200 a 300 mortes de mulheres por ano por aborto provocado e mais ou menos uns 200 mil abortos. Os que militavam pela legalização do aborto, eles diziam que de 5 mil a 10 mil mulheres morriam por ano e que havia 1 milhão de abortos. Detalhe, nessa época, a população dos Estados Unidos era semelhante à nossa, 200 milhões de habitantes, 1 milhão de abortos. Qualquer coincidência, né? E eu vou mostrar para os senhores a confissão do Dr. Bernard Nathanson, que no começo da década de 70 e na década de 60, ele já militava ferozmente pela legalização do aborto. Ele foi um dos fundadores da Associação Nacional pela Revogação das Leis do Aborto. Olha o que ele diz, eu vou ler na íntegra com os senhores. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas, na moralidade da nossa revolução, eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Essa confissão dos lábios de quem militou pela legalização do aborto no começo da década de 70, década de 60 e começo de 70 nos Estados Unidos. Vamos lá para o segundo equívoco, que eu tenho 5 para falar para os senhores. O segundo é afirmar que, com a legalização do aborto, o número de abortos diminui. E aqui a gente vai direto para os dados. Direto, vamos lá. Nos Estados Unidos, eu falei para os senhores que o aborto foi legalizado no início da década de 70. Tinha 193 mil abortos e 500, para uma população aqui de 205 milhões. 5 anos mais tarde, chegou no 1 milhão de abortos. Daí chegou. E a população nem aumentou tanto assim. 10 anos depois, 1,5 milhão. A gente está falando de um aumento de 626%.
89, 1.500.000, e depois teve um decréscimo, hoje está nos 800 mil, que também é muito maior do que perto dos 200, quando ele foi aprovado. Aqui, eu fiz a proporção, né, do número de abortos em relação à população, e a gente tem aí a curva do número de casos de aborto nos Estados Unidos. Só que todo mundo, até uma criança de 5 anos, percebe que está aumentando o número de casos de aborto, né? Vamos ver um outro país, a Suécia. Lá o aborto foi legalizado em 39. Tinha mais ou menos uns 500 abortos. 10 anos depois, 5.500 abortos. Aqui eu peço desculpa para os senhores, porque eu, de fato, não encontrei a população... a população da Suécia... nesses anos, eu não achei, procurei, não achei. E aí, a gente vê que 30 anos depois chegou em 13 mil, e em 2010 em 37 mil. Aqui está a curva, eu peguei os 3 marcos aqui onde eu achei a população, para fazer do número de abortos na Suécia. Na Espanha, a Espanha, o aborto foi legalizado em 85, e em 87 a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011, 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E aqui, então, está a curva de crescimento do número de abortos na Espanha. Então, um fato interessante é a Inglaterra. A Inglaterra, ela legaliza o aborto em 67. 40 anos depois... um senhor chamado Lord Steele, que era um militante pela legalização do aborto, ele se assusta quando ele vê o número de abortos, como tinha aumentado. E ele fica tão assustado que ele vai à imprensa, né? Saíram várias reportagens que ele falava assim, olha, era inimaginável que o número de abortos chegaria a essa proporção. Quando a gente militava pela legalização do aborto, a gente não tinha noção que isso pudesse acontecer. As mulheres estão recorrendo ao aborto quando o seu método contraceptivo falha. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. É isso que acontece. O aborto, ele se enraiza na cultura da sociedade. Tanto que, isso não sou eu que estou falando, são os dados. É a gente olhar para a realidade. Lá na Inglaterra, o grupo que apresentou o maior número na prática do aborto foi das adolescentes. Porque as adolescentes não participaram da discussão. Elas nasceram num mundo onde se mata crianças. Elas nasceram num país que se habituou a assassinar crianças dentro do ventre das mães. Então, elas fazem isso. E foi o grupo que teve o maior número de abortos. Um exemplo bem perto da gente foi a questão do Uruguai. Lá, eles usaram dessa artimanha de colocar o número de abortos lá em cima para conseguir sensibilizar a opinião pública e legalizar. Para os senhores terem uma noção, eles chegaram a afirmar que no Uruguai tinha 150 mil abortos. Daí eles tiveram que se retratar, porque daí fazia conta pelo número de mulheres em idade fértil, não dava certo, não casava. Daí eles se retrataram, falaram em 50 mil, 33 mil. Daí chegaram num consenso aí de que 33 mil. Bom, fato é que em 2012, em dezembro, o aborto foi legalizado no Uruguai. Em 2013, quantos abortos? 4.500. Onde estão os outros 29 mil abortos? E aí, gente, olha, eu vou falar, é verdade, isso está nos jornais do Uruguai, os senhores procuram. Que teve um senhor do Ministério da Saúde que teve a capacidade de ir na imprensa e fazer a seguinte frase, a seguinte afirmação. Os senhores estão vendo como a legalização do aborto diminui a sua prática? Como se ninguém tivesse capacidade de raciocinar e de pensar que esses 29 mil abortos não existiam. Mulher nenhuma, eu ia abortar, mas agora eu não vou mais porque o aborto foi legalizado, eu desisti. Certo? É um argumento que não se sustenta. Bom, o terceiro equívoco é, o Brasil tem maior número de abortos do que os países que legalizaram. Vamos direto aos fatos. No Brasil, a gente estimou 100 mil abortos, uma população de 200 milhões. França, 200 mil abortos para 50 milhões, 10 vezes mais do que no Brasil. Suécia, 40 mil abortos para uma população de 10 milhões, 8 vezes mais. Inglaterra e Japão, 4 vezes mais abortos do que no Brasil. Portanto, vocês percebem como essa afirmação ela é arquitetada, ela é deliberada?
E eu esqueci de contar uma coisa para os senhores, que Bernard Nathanson, ele dizia que o importante era envolver a mídia, porque daí, em todos os espaços, em todos os jornais, ia aparecer os números deles. E ele fala que nenhum jornalista nunca chegou para ele e falou, olha, então o senhor me mostra, por favor... Opa, outro não, né, senador? O senhor me mostra, por favor, onde é que tem 1 milhão de abortos aqui nos Estados Unidos? Não, nunca ninguém perguntou para ele. E aí as pessoas passavam a reproduzir o discurso. E uma mentira contada 1000 vezes tem a credibilidade de uma verdade. Aí o tempo. Vamos lá. O quarto equívoco é falar que o número de abortos está aumentando no Brasil. Bom, isso não é verdade. Por quê? A gente não calculou o aborto pelo número de internações hospitalares? Sim. Então, aí, o que a gente vê? Eu posso falar mais um pouquinho? A gente vê que o número de internações hospitalares, ela vem em queda ano após ano, né? E o número de curetagens também. E de 2008 a 2012, chegou a uma queda de 12%. E aí, gente, isso é coerente com os dados de opinião pública, que mostram, o IBOP de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em 2 anos, a rejeição ao aborto aumentou. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. Depois disso, não apareceu mais resultado de pesquisa. Eu não vou falar que ninguém está fazendo, tá bom? Eu só posso afirmar que ninguém está mostrando. Agora, se está fazendo ou não, eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que Sônia Correia, em 2009, ela disse num congresso de reprodução de direitos reprodutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que a rejeição ao aborto está aumentando ano após ano no Brasil. E o quinto equívoco e o último é o seguinte: essa afirmativa de que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna. E aí eu vou dizer para os senhores, com toda a experiência que eu tenho em saúde pública, em saúde coletiva, e com todos os estudos que eu já fiz, eu tenho 2 especializações na área, estou fazendo mestrado. Essa afirmativa, ela não encontra respaldo na realidade, porque o que o mundo nos mostra? Que a legalização do aborto, ela tem um efeito nulo na diminuição desse indicador, que é a razão de mortalidade materna. Por exemplo, tem países com leis estritamente restritas em relação ao aborto, como é o caso do Chile, que diminuiu a mortalidade materna de 275 mortes por 100 mil nascidos vivos da década de 70 para 18,7 em 2000. Os senhores terem noção, isso daqui é considerado altíssimo pela OMS. Isso daqui é baixo. Sem mexer na legislação do aborto. Há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso da Índia. A mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é impensável. E o aborto lá é legalizado. E tem um caso interessante que é da Polônia. Veja como a Polônia ela é o calcanhar de Aquiles dessa afirmação, né? Por quê? Lá, quando o aborto era legalizado, na época do regime comunista, a gente tinha uma mortalidade materna de 11. Daí, com a queda do regime, o aborto foi proibido, a mortalidade materna caiu para 2. Agora, eu vou ser honesta com os senhores, eu não vou usar isso daqui para falar, olha, legalizar o aborto faz a mortalidade materna aumentar. Tem gente que usaria, viu? Né? Talvez do outro lado, mas eu não vou ser desonesta com os senhores, tá bom? Então, os dados mostram que não há relação entre legalização do aborto e diminuição da mortalidade materna. O que diminui mortalidade materna? E aí o doutor Henrique trouxe, 92% das causas de morte materna são preveníveis. O que diminui é investimento na assistência ao pré-natal, parto e puerpério. A mulher, ela precisa conseguir acessar o sistema de saúde. Mas não é só acessar, meus senhores. Ela precisa acessar em tempo oportuno. Quando ela está tendo uma intercorrência, quando ela precisa do sistema, ela tem que ter acesso. E ela tem que ter acesso a um tratamento de qualidade. Porque eu vou dizer para os senhores, a doutora Elizabeth Kivian está aqui, para não me deixar mentir. Uma eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta tanto que leva em choque a gestante, muitas morrem por eclâmpsia, é do dia para a noite que acontece. Uma gestante hipertensa, ela tem que ser acompanhada a miúde, não é? Ela descompensa rapidamente. Então, ela precisa ter um acesso a um
sistema de saúde de qualidade. E aqui tem um indicador da razão de mortalidade materna, né, que a gente pega nos indicadores de mortalidade do DataSUS, em 2011, que é o mais atual que está disponível para a gente vê que, em 2011, houveram 1.610 mortes maternas. 1.070 por causa direta, que são aquelas de causa obstétrica mesmo, uma hemorragia, né, uma infecção. 481 por causa materna indireta, que daí é uma descompensação de alguma doença que ela já tenha, uma hipertensão, diabetes, que ela pode até adquirir durante a gestação. Depois, 59 por causas não especificadas, e aqui, 135 por aborto. Mas, dentro dessas 135 por abortos, nem todas são aborto provocado. A gente vai pegar as 3 últimas linhas aqui para considerar aborto provocado. E a gente agora tem um minuto. De... A senhora chegou nos 20, que é o Em um eu limite. termino? Posso terminar em um? Sim, sim. Tá, obrigada, senador. A gente vê, então, que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto. As que morreram por aborto provocado, a gente está falando de 4%. Então, se a gente quer reduzir mortalidade materna, a gente tem que entrar no coração do problema, que é o problema assistencial da saúde do nosso país. E dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras, porque desvia o foco, desvia recursos, e nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país, que é uma engrenagem complexa, seja cooptada por interesses internacionais, porque a quem interessa a legalização do aborto? Aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo, e a nossa nação, como eu mostrei, rejeita essa prática. A brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso, e não porque ela quer matar o seu bebê. Então, sejamos honestos com as mulheres do Brasil, se a gente quer falar disso com honestidade. Muito obrigada, desculpa pelo tempo. Então, talvez tenha ficado um pouco cansativo, né? Mas é porque ela concentrou um monte de dados, né? Mas eu acho que é importante, né, que a gente tenha isso em mente, né? Porque os nossos filhos vão receber todas as informações, a internet está, e como ela comentou, eles batem. Se a gente não tiver argumento para falar com os nossos filhos, né, netos, etc., mostrar, dizer, não, ó, isso não é verdade, né? Então, está lá no YouTube, né? E é uma apresentação feita lá no Senado em 2015, vocês viram, né? Então, é tudo verídico. E uma coisa boa de todos esses dados aí é o que ela diz, né? Que está aumentando na população brasileira a rejeição para o aborto. Isso é uma coisa muito boa, né? Significa que as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Estão se espiritualizando de alguma forma, mínimo possível que seja, né? Então é uma esperança para nós, né? Daí, no final, se vocês quiserem fazer pergunta, né? Então, eu vou só, a gente vai continuar aqui agora voltando para o Espiritismo, né? Então, no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Você vê que ele já se preocupava com isso, né, naquela época. E os Espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando, né? E nós sabemos que existe uma programação para reencarnar, né? No livro Missionários da Luz, do Chico Xavier e do Espírito André Luiz, conta detalhadamente, né, toda a programação que é feita, né? Eles pegam de exemplo o Sigismundo, né, que eles explicam que é um espírito na média nossa, né? Claro que tem alguns que ainda não têm um certo amadurecimento espiritual e que não participam dessa programação, então só a espiritualidade superior, especialista nisso que atua, e o espírito vem compulsoriamente, né? Outros mais elevados do que o Sigismundo, né, do exemplo do livro, já podem dar mais
né, se envolver mais na programação do que ele até, né? Mas ali eles trouxeram uma média, e é importante a gente ler esse livro e ter uma noção de quanto a espiritualidade investe em cada um de nós, né? Para depois, imagine, faz toda essa programação para um espírito, escolhe o pai e a mãe, é colocado lá para fazer a ligação fluídica, aí passa algumas semanas, o casal resolve, né, por qualquer outro motivo, que normalmente é interesse pessoal, né, alguma coisa material, porque a gente sabe que o espírito que vem reencarnar já tem uma noção, eu vou numa família que está com dificuldade financeira, porque às vezes é isso que ele precisa. E aí, os pais, por um comodismo, né, não vamos conseguir dar um bom padrão de vida para esse filho, é melhor que ele não venha, né? Então, só que a gente tem que lembrar que essas coisas têm que ser pensadas antes e cuidadas antes, porque ainda mais atualmente, né, nós temos muitos recursos para evitar, né, que haja uma concepção, né? Então, vamos ver lá no livro do Emmanuel, Vida e Sexo, né? Então ele fala, habitualmente, né, nem sempre, mas nós somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo com o apoio de arquitetos e técnicos distintos, né? Então, para a gente ter uma noção, né? Então ele continua, comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, né? Esse espíritozinho que vem nascer na família, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, tem vínculo conosco, né? E nós lá, quando estávamos no plano espiritual, já prometemos, não, quando chegar a época eu vou receber você, nós vamos nos acertar, ou eu vou te dar mão, né, para tais possibilidades, né? Às vezes espíritos que nós desencaminhamos em outras vidas, e aí nós queremos colocar eles no caminho certo dessa vez, né? Então, ele chama, né, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio a prometer socorro e oportunidade, em que se lhes reedifica a esperança de elevação, que é o objetivo de todos nós, e resgate, burilamento e melhoria, né? E ele prossegue. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência, né? Porque nós temos uma família espiritual muito maior do que essa nossa terrena aqui, né? Então todos ficam fazendo planos para, né, ajudar aqueles que ficaram um pouquinho mais para trás na evolução, né? Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, que às vezes eram inimigos, mas a gente faz promessas, e ele diz, bom, então tudo bem, vou te dar essa oportunidade, né? Se torna amigo, planeja junto, né? Então, as custas das nossas promessas de compreensão e de auxílio fazem-se hoje, e isso ocorre bastante vezes em todas as comunidades da Terra, passam a voltar a ser inimigos, né? Recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena existência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação, né? Porque imagine, você faz essa promessa lá, depois chega aqui, você muda, todo aquele, ele chega a se ligar ao embrião, se envolver com a família fluidicamente, de repente você rejeita. Então esse espírito que já estava ali tentando se modificar, nós podemos julgar por nós, né? Às vezes uma pessoa não dá bom dia pra gente, a gente se sente rejeitado. Você imagine você fazer toda uma programação para uma reencarnação e se sentir rejeitado. Nós mesmos iríamos ficar com essa mágoa, com essa raiva e revolta, não é? Então imagine um ser que ainda está numa situação
mais difícil, mais necessitada, precisa da nossa ajuda e a gente rejeita. Como é que fica? A gente não pode prever a reação desse espírito, né? E muitas vezes ele se torna um obsessor mesmo da pessoa que tomou essa decisão, né? E que a maioria das vezes é a própria mãe, né? Então a importância da gente ter esse conhecimento, né? Então admitimos, ele continua, admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões, né? Porque ali a obsessão pode pegar, né, fazer diversos distúrbios psiquiátricos, a gente sabe disso, né? E levar a consequências né, que não dá nem para prever mesmo, né? Então, com o progresso da ciência, agora já não é mais o Emmanuel falando, né? Somos nós. Então, com o progresso da ciência, então, nem esse argumento do risco à vida da mãe tem sustentação, na grande maioria dos casos, porque há meios seguros de prevenir a gravidez. Então, algum outro caso em que surge uma doença durante a gravidez, né? E que há essa necessidade. Mas aí a espiritualidade já sabia, né, que isso ia acontecer, às vezes nem tem um espírito ligado ali, né? Então, é importante a gente fazer uma análise de cada ato que a gente pretende exercer, né? E lá no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel ainda é mais duro, né? Ele, quando fala do aborto delituoso, ele diz: crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos a que se confiam os movimentos da reação. E é mesmo, né? Se você, na tua consciência, você jamais mataria uma outra pessoa, imagine um ser indefeso, né? Então, como explicar que existe essa apologia toda, né, em relação ao aborto, né? Então, a gente vê ali que houve grupo de pessoas, né, nesse vídeo nós percebemos, grupo de pessoas interessadas em implantar essa legalização, modificando dados, né, enganando pessoas e aí tentando criar uma nova cultura, como ela disse, né, os adolescentes que foram criados nessa cultura que não que é normal, é legalizado, então passa a ser banal. Elas não acham que seja um assassinato, elas acham que é mais um meio de contraceptivo, né? Então, a gente pensa, né, lendo os diversos livros, né, que existem à disposição na literatura espírita, a gente vê que nessa fase de transição planetária existem vários espíritos, né, que serão banidos, né, e eles sabem, essas mentes mais intelectualizadas, né, às vezes já não reencarnam há muito tempo, mas eles ficam comandando lá no plano astral, né, no plano espiritual inferior. E então eles querem retardar ao máximo possível essa fase de transição, porque eles sabem que serão banidos, né, e eles querem continuar mandando aqui, né. Então eles tentam intuir pessoas, quando não são alguns deles mesmos reencarnados aqui, né? Eles tentam induzir para que as pessoas façam esse tipo de coisa, porque imagine, se passa a ser banal, quantas pessoas vão cair nesse erro, né? Então, claro que levado em conta, né? Sempre a gente sabe a responsabilidade de cada um, né? Se você for informada de uma forma errada, existe um certo alívio nessa responsabilidade. Mas, de qualquer forma, cada um que está, digamos, como ela disse, na fase da adolescência e resolve fazer um aborto, porque no seu país é legalizado, mas essa pessoa já é um espírito imortal, já passou por quantas vidas e ensinamentos anteriores, né? Então, dentro de si existe a consciência, Deus coloca dentro de nós, não é? Então, isso, quando a pessoa retorna para o plano espiritual, ela vai ter noção,
de que aquilo ela se deixou levar, então alguma culpa ela vai ter, vai se sentir dentro de si. E isso, em vez de ela progredir, né, ela vai se sentir para trás, ela vai ter que retornar a uma outra situação para ressarcir esse problema que ela criou nessa vida, né? Uma coisa que é cortar a vida de alguém é um crime bem complicado, né? Então, imagine, já essa pessoa vinha com uma programação para dar uns passos adiante e aí ela se compromete com uma situação dessa. Então, ela vai ter que vir outras vezes para ressarcir isso, reconstruir isso que ela desarmonizou, e tudo isso vai atrasando, né, o progresso da massa da população, porque se várias pessoas fizerem isso, são várias pessoas que vão ter que, em vez de seguir em frente, retomar esse processo de resgate. Então, a espiritualidade está fazendo em várias, essa espiritualidade inferior está atuando em várias áreas. Então, no suicídio, o processo é o mesmo. Uma pessoa que está sendo sempre intuída, e geralmente é nessa fase da adolescência que eles começam a jogar coisas mesmo para direcionar, né, do que esses jogos, essas coisas todas, né, que a gente conhece a respeito de tentativa de suicídio e tal, e também em relação às drogas. Então, tudo isso são questões que estão sendo intuídas lá da espiritualidade inferior para os encarnados aqui, para ir atrasando o máximo possível essa fase de transição planetária. Então, cabe a nós, né, que temos algum entendimento, fazermos uma explicação contrária, embasada, para que as pessoas não se deixem levar por esses dados falsos, né? Então, lembrar sempre que dentro de nós tem a consciência. Então, um filho, né, ou uma adolescente, né, que esteja envolvido e acha isso normal, é importante a gente então dar todo esse embasamento para aflorar nele esse lado positivo que existe já na consciência de todos nós, né, a respeito dos valores da vida, né. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 895, Kardec pergunta: posso zelar dos defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Né? Então, veja que além dos defeitos e vícios, o que é mais característico, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, quem de nós não tem alguma coisa de interesse pessoal, né? Então eles dizem, o interesse pessoal, pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. E nós temos essa fragilidade. Então é importante a gente proteger os nossos filhos e conhecidos, né, que estão nessa fase ainda tão frágil da adolescência, que dá tanto valor para a opinião alheia, né, que a gente fortaleça esse lado, né, e que o interesse pessoal é complicado. Então ele continua, né, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino, né? Então, e é o que mais acontece, né? Na mídia toda, é o apego da matéria, né? Desde comprar coisas, adquirir coisas, como também apelos que a gente falou no início, sensoriais e tal, de beleza, né? Então, pessoas que às vezes trabalham um monte de tempo para comprar, para juntar dinheiro, para fazer uma plástica, para fazer uma lipoaspiração, coisas assim absurdas, às vezes nem há necessidade, mas a pessoa quer mudar isso, aquilo, porque, né? Então, todas as questões têm que ser conversadas muito, né? Porque se for pela vontade do adolescente, ele bate pé e quer fazer.
Então, às vezes, meninas novas querem fazer plástica, né? Então, a importância de ir conversando e fazendo com que volte a razão, né? E se alguém já cometeu o aborto, né? Não tinha esse conhecimento todo e cometeu o aborto. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, a postura espírita é não julgar, né? Porque ninguém sabe todas as situações que aconteceram com aquela pessoa, não é? Em segundo lugar, lembrar que Pedro falou, está lá nas cartas de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, em vez de esperar para ressarcir isso numa outra vida, a pessoa pode fazer nessa vida mesmo, né? Não trabalha demais, não consegue ter, acha que não vai ter tempo de cuidar do filho, mas pode achar um horáriozinho para ir atender crianças no orfanato, fazer um trabalho de caridade, tudo isso vai ressarcindo, né? Existe um livro chamado Do Abismo às Estrelas, pelo espírito Vitor Hugo, que foca justamente nessa situação, né? Foi uma moça que cometeu o aborto, aí ela começou a ficar transtornada, porque é outra coisa que a psicologia mostra, que na verdade mesmo em países onde o aborto é legalizado, muitas mulheres passam a ter problemas psicológicos sérios depois do aborto. Por quê? Porque a consciência começa a falar, né? Começa a lançar flashes de culpa, né? E aí a pessoa começa a ficar transtornada e às vezes nem se dá conta por que é, né? Então, veja que é uma coisa muito complicada essas pessoas que fazem apologia, né? Não tem noção de que uma grande porcentagem vai precisar de psicólogo depois, terapia, e nem assim às vezes se recupera, né? Porque, como a gente mostrou, a lei de Deus está dentro de nós, está escrita ali. Independente da cultura em que a gente for, né? A gente tem isso dentro de nós, já na fase evolutiva que nós estamos, né? Então, nesse livro, né, do Abismo às Estrelas, essa moça que comete o aborto fica assim transtornada, e aí ela é orientada, né, numa casa espírita, inclusive, né, que ela busca fazer caridade e tal. Aí ela começa a se dedicar a isso, e aí, por isso o nome, né, do Abismo às Estrelas. Ela amplia o trabalho dela, faz um trabalho muito bonito, né, de ajuda às pessoas, crianças que sem mãe e tal, e aí ela se liberta dessa culpa, né, porque não é que Deus nos pune, nós mesmos né, é que formamos essa culpa e essa cobrança dentro de nós, né, não tem como, por isso que a gente diz, Deus está dentro de nós, Deus vê tudo, mas na verdade Deus criou tudo tão perfeito, né, que a hora que você sai da linha, né, sai do caminho, existe já uma sinalização, olha, você tem que voltar para o caminho, tem que voltar para o caminho, né? Então a dor é sempre um chamamento, né? A dor é sempre que alguma coisa a gente tem que melhorar, alguma coisa a gente tem que despertar. Então a dor nunca é punição, né? Antigamente achava-se, né, que Deus punia, a gente sabe que não, Deus é todo amor. Ele quer que seus filhos evoluam, e assim, cada vez mais a gente está chegando, se aproximando a Ele, né? Mas Ele precisa que a gente se torne cada vez mais perfeito, né? Cada vez mais curado, para poder, como os Espíritos dizem, só depois do Espírito puro você consegue ver a Deus, né? Quer dizer, compreender Deus. Então, essa é a meta de todos nós. Para isso, a gente precisa seguir esse caminho de uma forma correta, né? E aí, por isso existe essa consciência dentro de nós para dar esses alarmes, né? E aí, então, nós mesmos nos punimos, né? Porque saímos fora da rota, né? Então, é importante que a gente repasse essas informações para que essas pessoas depois não venham a ter todos esses problemas, né? Na sua trajetória. Então, por hora, é isso, né? Fico aqui à disposição para que eu puder responder, se vocês tiverem alguma dúvida. Mestre Jesus, agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em prol de um bem maior, com a intenção de nos melhorarmos como indivíduos,
de aprimorarmos o nosso conhecimento, de receber as boas intuições. Agradecemos essa oportunidade de aprender o quão importante é a vida de cada um, onde estamos todos com o mesmo objetivo. Que possamos, Pai, caminhar sempre no caminho do bem, do amor e da caridade, e sejamos aptos a servir o seu plano maior. Rogamos a Deus Pai, todos aqueles que pensam fazer mal à vida e interrompê-la, e dos problemas que decorrem dessas situações, que eles recebam o perdão divino e que tomem consciência do que estão fazendo. Agradecemos mais uma vez toda a espiritualidade aqui presente, que possamos retornar aos nossos lares, todos amparados e com a luz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja.